Terezinha, eu estou falando com a professora e ela falou que ela tem uma convidada para fazer um testemunho e ela falou que essa amiga dela pode começar a fazer o testemunho, que ela está entrando, ela está abrindo o PowerPoint, está resolvendo a situação da internet dela. Então, a amiga dela, a Leandra, que já está aqui conosco, deixa eu dividir a tela aqui com a Leandra. Boa noite, Leandra. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigado pela sua presença. A professora falou que você tem um testemunho aí para contar para nós, então fique à vontade, querida, e dê o seu testemunho para nós. Certo. Boa noite a todos. Para mim, eu estou aqui no Brasil, né? Ainda está bem claro, mas eu estou feliz de estar aqui com vocês para compartilhar sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado em minha vida. O Senhor, ele tem demonstrado assim o seu amor de forma extraordinária na minha vida, né? Eu já experimentei 3 vezes já o poder de Deus sobre a minha vida através da alimentação saudável. Tudo começou quando meu filho tinha 4 anos de idade e a gente gastava muito, né, com ele, médico o tempo todo. Ele tinha um problema respiratório, uma rinite, e de 15 em 15 dias a gente estava em médico com ele, e era tomando antibiótico, era tomando corticóide. Ele era bem gordinho, né, por conta disso. E com o passar do tempo eu fui percebendo assim algumas coisas que pioravam. E eu passei por vários médicos aqui na minha cidade, quase todos os pediatras. Depois mudei, fui passar por um alopata, né? E eu comentava com os médicos, eu dizia: doutor, eu percebo que quando ele toma muito leite, que toma iogurte, piora. Aí o médico dizia que não tinha nada a ver, que a alimentação não influenciava, mas eu notava isso, né? O dia a dia, pelo acompanhamento. Até que um dia eu resolvi fazer um tratamento natural com meu filho, com uma nutricionista da nossa igreja aqui. Ela conhece bem essa área, e eu falei: agora eu vou mudar, vou agora passar para a parte natural. E eu sempre acreditei muito que a alimentação, que os remédios naturais deixados por Deus, eles são eficazes e que realmente fazem efeito. Eu sempre, nunca tive dúvida disso. E eu levei meu filho e aí realmente teve resultado. Ela tirou logo tudo que prejudicava, mudou a alimentação toda, fizemos o tratamento com as terapias, hidroterapias, e tudo que tinha de secreção acumulada nessa parte aqui foi colocada para fora, toda, 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 toda. Depois disso, eu não me lembro mais de ter levado meu filho ao médico. Não me lembro. Ele já tem 15 anos de idade e eu não me lembro mais de ter levado Isaac em médico depois desse período. Aí tudo bem, aí foi a primeira fase. Eu nunca nem contei isso para Ellen. Essa foi a primeira etapa de assim, tratamentos naturais. Depois veio a minha fase, né? Foi o ano passado. Eu já havia muitos anos lutando contra a depressão e a ansiedade, fazendo tratamentos com psiquiatras, com é, psicólogos, fiz terapia durante muitos anos, mas não via resultado, né? Vira e mexe eu tinha recaídas, e uma recaída mais forte do que a outra, até que eu encontrei um irmão da nossa igreja. Ele chama Dr. Manuel Tapia. Eu encontrei com ele, um pastor me indicou, e aí ele mudou minha alimentação. Ele conhece muito sobre essa área, ele tirou muita coisa, ele passou algumas coisas para eu fazer, como tomar luz solar todos os dias, atividade física, e eu tive uma melhora muito boa. Porém, não consegui tirar a medicação. Não consegui, eu tentei, fiquei ainda 1 mês sem medicação, mas tive recaída, não teve jeito, não foi o suficiente. Aí, o ano passado,
Eu conheci uma pessoa que me indicou um médico da nossa igreja e eu fiz um tratamento e finalizei esse tratamento com ela, né? Finalizei com ela na parte tanto alimentar como na parte de terapia. Ela me acompanhou, me ajudando no lado emocional, e isso me ajudou muito, até com a minha família. Eu comecei a fazer atividades que a gente não fazia em família, como mesa posta. Toda semana ela me dava uma atividade para fazer, e já tem 7 meses que eu não tomo nenhuma medicação. Já eu tomava medicação há 14 anos, não conseguia me livrar. Meu sonho era ficar livre da medicação e eu não conseguia. Já tem 7 meses que eu não tomo nada. Fiz um tratamento cru durante 4 meses, só me alimentando de frutas e verduras. Eu me alimentei da forma que Deus deixou lá no Jardim do Éden para Adão e Eva se alimentar. Fiz as terapias, toda semana a gente se encontrava pelo Zoom, eu e Ellen, e ela me ajudou muito nessa parte emocional. E no final, para fechar o tratamento, a gente ficou um mês, né? Eu ainda me alimentando aí de frutas. E para honra e glória do nome de Deus, eu fui privilegiada, eu me sinto privilegiada por Deus ter me dado a oportunidade de experimentar a cura através dos 8 remédios da natureza. O descanso, que eu coloquei em prática, dormir mais cedo, a atividade física, que é um remédio, eu não posso ficar sem atividade física, a luz solar, eu tenho que tomar meu banho de sol todos os dias, a alimentação saudável, a confiança em Deus, que eu nunca deixei de acreditar que Deus podia fazer a cura. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, meu humor mudou totalmente. Eu era muito... vivia chorando, triste, parecia que a vida não tinha mais objetivo. Eu hoje consegui resgatar até minha autoridade com meus filhos, que eu tinha perdido, eu não conseguia lidar com isso. Hoje eu consigo. E agora, para finalizar, agora já no final de 2020, agora para a entrada de 2021, Deus me curou para eu ajudar minha mãe, que também entrou num processo difícil, né? Foi a terceira etapa que Deus falou comigo através da alimentação. Minha mãe entrou num processo difícil, ela tem problema de lúpus, né? Uma doença crônica, e ela começou a sentir muitas dores do ano passado, mais ou menos de outubro para cá. Ela começou a sentir dores, sem explicação nenhuma. E essas dores começaram a incomodar, e ela sempre foi uma pessoa ativa, independente dos problemas de saúde, artrose, artrite, essa lúpus. Ela já passou por várias cirurgias devido a 30 e tantos anos tomando medicação. Isso prejudicou fisicamente, né, a vida dela, mas isso nunca atrapalhou, porque ela sempre foi ativa, sempre foi uma mulher guerreira, muita força. Então ela, na medida do possível, ela fazia suas atividades. Porém, desse período para cá, do ano passado, de outubro, minha mãe, ela parou tudo, ela não conseguia mais fazer nada, ela vivia em cima de uma cama, e aí ela começou a procurar vários médicos, né? Eram dores insuportáveis de gritar, nenhum medicamento conseguia cessar aquela dor. Ela sempre tomou corticoide, né? Mesmo agora ela não estava podendo, ela tomava 40 miligramas de corticoide e nada de dor passar. E eu sempre dizendo para ela que ela deveria fazer um tratamento natural, porque dava resultado. Ela viu em mim, né? E ela sempre prorrogando aquela coisa toda, acreditando mais nos médicos. Aí um dia eu conversei com ela, e ela disse, me deu o contato dela, e ela ligou para ela, conversou, né? E aí ela decidiu fazer o tratamento, e começou a fazer o tratamento. Ela mora a 100 quilômetros daqui, ela veio ficar comigo, e eu comecei a cuidar dela. Comecei a fazer direitinho, assim como ela, impedir as terapias. Comecei a fazer aquele processo, o envoltório, né? Que é aquele processo lá de
usar o lençol, enrolar a pessoa toda com lençol com a água fria, gelada, depois vinha com o lençol quente e o edredom, e ela ficava lá. Fiz a terapia com argila, carvão ativado, e fazia antibiótico natural, e eram sucos e mais sucos, e era o dia todo correndo para lá, correndo para cá. Ela, olha, compra isso, eu corria lá, e eram chás. Eu conheci coisas que eu não conhecia, de natural, através disso tudo, e orava, ia lá, fazia o suco dela, Senhor, age agora através desse suco, eu creio que a cura virá. E minha mãe, ela procurou vários médicos, mesmo fazendo tratamento natural, ela procurou, a gente foi em reumatologista, chegava lá, olhava os exames, está tudo ok, a senhora não tem nada. Procurou um pneumologista, fez tomografia, ela fez raio-x, foi em psiquiatra, todo mundo dizia que ela não tinha nada. O último que a gente foi, que foi o pneumologista, só confirmou o que Ellen disse. A senhora tem um problema inflamatório devido a tantos anos tomando medicações e a alimentação errada. Isso tudo gerou um processo inflamatório que está agravado. A gente precisa fazer esse tratamento para desinflamar o corpo da senhora. E ela perseverou, eu ali o tempo todo, né? Porque se fosse por ela sozinha, ela já teria desistido, e eu fui. E ela, para a honra e glória do nome do Senhor, ela não está sentindo mais nenhuma dor, finalizou agora. A última consulta com Ellen foi a semana passada, se não me engano. Ela mandou um áudio para mim outro dia dizendo, eu estou curada, levantei agora, 5 da manhã, dei 12 quilômetros de bicicleta, cheguei, não estou sentindo dores, não sinto mais cansaço, porque ela estava, qualquer coisinha que ela fazia, ela já estava suando, com fadiga, eu não estou sentindo, perdeu peso, está muito mais leve, está alimentando saudável, e isso mostrou mais uma vez que é eficaz, que o que o Senhor deixa, ele realmente cumpre na nossa vida quando nós nos dispomos a obedecer. E eu estou aqui firme também, nunca mais volto atrás. Vai fazer 4 anos que eu não me alimento mais nada de industrializado, de açúcar, de carne, nada. Nunca senti uma fraqueza, nunca me senti mal, pelo contrário. Me sinto disposta, feliz, alegre. Hoje eu sou uma outra pessoa, muita confiança em Deus. E o que me deu prova de que eu tô curada foi esse momento meu com minha mãe. Porque foram momentos difíceis. Mãe acordava de madrugada, gritando por dores. Eu saía, chegava, meu esposo, olha, sua mãe tá ali dizendo que vai morrer, que não aguenta mais de dor. E eu saía andando, procurando ver, para ver se tinha médico para atender. E eu segurei firme, não caí. Se fossem outros momentos, eu teria caído em depressão, eu teria tido uma recaída, e eu não caí. Eu falei, estou curada, porque eu estou sem medicação, e eu segurei todos esses meses firme. Deus realmente curou. Deus me usou para a honra e glória do nome dele. Eu me sinto muito feliz por isso. E eu estou aqui para testemunhar e para dizer para vocês que vale a pena experimentar, porque realmente funciona. Pronto, Ellen, quer falar agora? Está fechado seu áudio. Eu acho que sem querer eu apertei aqui e não estou sabendo voltar. Tem muita coisa para dizer. Se eu fosse ficar aqui, eu ia tomar esse tempo de Ellen todo, mas eu sei que vocês vieram para ouvi-la, então eu vou interromper, porque aqui o testemunho é longo, as bênçãos do Senhor, elas não têm fim, né? Mas foi só um resumo, assim, bem rápido, para fortalecer aqueles que desejam realmente fazer essa diferença na vida, porque vale muito a pena, vale a pena demais pagar o preço. Muito obrigada, Leandra. Nada. Escuta. Então, ainda vou pegar só um minutinho de você aí, para aqueles que ouviram o testemunho da Leandra, eu pedi. Normalmente, eu nunca exponho os meus pacientes, é a primeira vez. Eu
coloco um paciente meu para dar um testemunho, para falar alguma coisa. Eu tenho muito medo dessa questão, né? Porque a glória não é minha, a glória é de Deus. Então, mas eu achei que a experiência dela, juntamente, principalmente da mãe, se encaixou perfeitamente com a nossa proposta de hoje, né? Que é falar sobre essa questão do intestino e a mente. Algumas pessoas aqui perguntaram qual era o problema da mãe, dessa senhora. Ela, na verdade, ela teve uma depressão profunda. Eu a peguei na cama, acamada. Ela não andava de dor. Ela tinha dor no corpo todo, generalizado. Então, assim, os médicos, inclusive, tiveram muita dificuldade de dar um diagnóstico. E foi interrogado entre fibromialgia e espondilite. Que eu sabia que qualquer uma das duas não era coisa boa, poderia ter sido, inclusive, as duas, porque ela mandava áudios para mim, eu dizia, irmã, ligue para mim, mande, todo dia eu perguntava, como é que você está, como é que você está, ligue para mim, diga o que você está sentindo, não tenha medo de dizer, de falar, e, gente, ela gritava de dor, ela mandava áudios, pelo amor de Deus, me ajude, é muita dor, você imagine você, uma terapeuta, profissional da área de saúde, né? E era para mim muito simples dizer assim, olha, toma o analgésico mais potente que eu sei que vai aliviar. Mas eu queria realmente mostrar o caminho que eu conhecia, que é o caminho que o Senhor me propôs. Então eu disse, irmã, tenha paciência. Então, como eu tive Leandra como minha cliente também, a princípio, como vocês ouviram, ela já era acompanhada por outro terapeuta, mas ela precisou de ajuda, ela viu que não estava sendo suficiente. Então, eu ajudei com a parte emocional, porque eu também sou psicanalista. Então, quando ela concluiu, ela se sentiu bem, ainda pediu para ficar um mês comigo de forma integral, né, Leandra? Então, ela ficou como cliente, terapeuta e psicanalista. Mas esse um mês não foi para você, viu, querida? Foi Deus preparando você para o que viria. Foi quando ela falou o caso da mãe dela. Minha mãe é muito doente, ela não está bem. E olha que ela não tinha entrado realmente na crise propriamente dita. E ela disse, liga para minha mãe, fala que você é terapeuta, convence ela de fazer um tratamento. E eu fiquei numa situação muito complicada, porque um dos protocolos da parte emocional é a gente esperar o cliente vir entrar em contato com você. Então, eu tive que quebrar esse protocolo por um pedido da Leandra, porque ela sabia que a mãe precisava de ajuda, mas que ainda não havia conhecido, né, essa proposta mais natural em que Deus opera o seu poder. Então, eu quebrei todos os protocolos a pedido desta amiga, liguei para a mãe dela e falei da proposta natural. Ela escutou e disse, eu vou pensar. A princípio, ela não aceitou. Porque ela não tinha tido ainda as crises. Disse, tudo bem, irmã, eu estou aqui a pedido de sua filha, né? Precisando de mim, estou à disposição, mas não durou muito tempo. Foi questão só de semanas. E ela teve essa crise violenta, né? Foi para os médicos, ninguém identificava. E aí a Leandra me trouxe o caso, ela disse, olha, não se sabe se é fibromialgia, não se sabe o que é, mas manhã não consegue mal andar. Dói tudo, tudo. E eu disse, ok, vamos pegar o caso. Eu sabia que existia um caso de depressão, mas era realmente muito profundo, né? E que cada dia estava ficando pior, né? Isso, Leandra. E eu pedi a orientação divina do Senhor e apliquei o tratamento natural, inclusive a depressão, algo que eu já tinha estudado um pouco mais profundo, né? Sobre este tratamento. Eu dei uma modificada, eu trouxe algumas coisas novas que eu julgava ser melhor, e Deus operou o seu milagre. Não foi a Ellen. Eu acho muito importante dizer isso. É Deus que opera os seus milagres através das mãos daqueles que o temem e os obedecem, né? Conforme o seu querido. Então, muito obrigada, amiga. Por nada. Testemunho. E graças a Deus, eu me lembro que ela dizia, ela tentou desistir umas 2 vezes, né? E acho que a primeira foi, eu disse, não precisa ir para o médico, não precisa, não gaste seu dinheiro, você vai precisar de dinheiro para investir, porque eu passei tanto o tratamento terapêutico como emocional juntos, tem que ser juntos. Foi. Aí ela, não, mas é muito
muita dor. Pegou o dinheirinho que ela tinha, foi em vários médicos, fez exames caríssimos para escutar do médico dizendo, olha, você não tem nada. Foi, verdade. Todos os médicos falaram a mesma coisa, mas ela desesperava tanto com dor que ela ficava procurando médicos e médicos e todos diziam, olha, os exames não dão nada aqui, não tem nada. Aí, então é ansiedade, Até um vento que tocava a pele dela, ela doía, tudo. Isso é verdade. Isso ela me descreveu por várias vezes, que até o vento, ela sentia dor quando tocava na pele dela. Você vê o grau de inflamação, de dor, de crise que ela estava se encontrando. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foram 3 meses, no último mês, ela só mandando um áudio agradecendo, eu disse, agradeço a Deus. Mas, mesmo assim, não existe nenhum terapeuta que não se sinta feliz, né? E preenchido. Cada vez mais ali, Deus provou que Ele estava comigo para o que der e vier, pronto para operar os seus milagres através de minhas mãos. Então, neste momento, Ele é um testemunho para honrar o poder de Deus. Verdade. Eu acho muito, muito importante. Se Deus também decidir não curar, Ele não cura. Verdade. Ele não cura, mas Ele traz a esperança, e se aquela pessoa descansar em Cristo, é só o descanso, porque ela vai ressuscitar e ela está garantindo ali, né, a sua entrada no céu, que eu acho que é a coisa mais importante que nós temos nesta vida. Pode finalizar, e também, Ellen, eu só entendi que a minha cura viria depois. Eu vi que eu seria curada depois que eu entendi que a cura, ela não é aqui primeiro, né? Os médicos vêm com medicamento querendo curar a mente da gente. Primeiro tem que começar no intestino. Eu acho que é o que você vai falar hoje. Quando eu entendi isso, exatamente. Aí pronto. Aí eu, por isso que nós estamos fazendo aqui, acho que o vídeo dela parou, fazendo aqui a proposta, para que vocês aprendam um pouquinho sobre o intestino, porque de fato ele é o nosso segundo cérebro, ele está tudo conectado, ok? Sim. Leandra, muito obrigada, Deus te abençoe, e vamos embora, senão a gente aproveitar bastante. Verdade. Temos bastante para aprender, agora ela vai conhecer o outro lado, tá? Os motivos pelos quais nós montamos a proposta de tratamento dela e da mãe dela, especialmente da mãe dela. Bem, boa noite a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, eu agradeço pela presença de todos que estiveram na primeira palestra, né? E agora estão conosco aqui na segunda palestra. Eu me chamo professora Ellen Tchuquinha, sou terapeuta em medicina natural, sou enfermeira como formação acadêmica e também sou psicanalista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu trouxe esse testemunho, eu acho que é muito importante, como eu falei para vocês, porque não só começa na mente, mas antes de chegar aqui, já bagunçou muito aqui embaixo. Então, se a gente entender no intestino que tem que funcionar e funcionar bem, então a gente vai ter muitas enfermidades que a gente pode bloquear e até mesmo regredir, né? Porque isso aqui só é uma resposta ao que está acontecendo no nosso intestino. Então, isso que a gente não vai, sem mais delongas, né? Nós vamos agora para a nossa palestra. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver? Conseguem me ver? Estão vendo? Não? Consegue ver o PowerPoint? Estamos vendo sim, professora. Ok. Então posso seguir em frente. Deixa eu botar só aqui no minimizado. Então, detox do intestino e da mente. Os órgãos reguladores das emoções. Ok? Não é só a mente que regula as emoções, é como eu acabei de falar, né? O grande segredo aqui é o intestino.
A mente, ela vem seguido daquilo que ela está refletindo. Então, da mesma maneira que a febre mostra o sintoma que está acontecendo alguma coisa e que isso pode agravar ou não, o intestino também ele pode dar esses sinais. Então, quando você começa a apresentar de forma muito silenciosa, uma certa constipação, às vezes, mas eu evacuo todos os dias, certo? Quantas vezes ao dia? Uma vez ao dia, e muitas das pessoas acham que isso é normal. Não é normal. Se você faz 3 refeições por dia, evacua uma, você está devendo 2. E assim vai se seguindo a cada dia. Então, você acaba proporcionando ao cérebro problemas emocionais, muitas vezes provenientes do intestino. Não vou dizer que é tudo, né? Mas grande parte sim, porque é dele que vem a grande produção de células boas, por exemplo, como a serotonina. Então, a gente tem que dar uma atenção muito especial para este órgão. Bem, nós paramos no slide 6, né? Nós falamos um pouquinho sobre a criança, falamos sobre desde a sua gestação, a criança quando nasceu, o seu desenvolvimento, e eu vou hoje dar continuidade no slide 7. Falamos sobre o adolescente e a fase adulta. Bem, este é um assunto, na verdade, muito profundo, né? Eu não teria condições nenhuma de falar tudo que eu gostaria de falar. Então, a gente tenta resumir ao máximo, mas passar alguma informação para vocês. Então, respostas orgânicas e fisiológicas do detox no intestino na MEI. Então, nós vamos falar agora dessa passagem da saída da adolescência, entrando na fase adulta. A microbiota intestinal, ela contém ali várias bactérias, vários micro-organismos, mas milhões, a ser exata. Então, existem milhões de bactérias ali, trabalhando. Além do nosso estômago fazer a primeira absorção de nutrientes, a segunda absorção de nutrientes mais importante, essa é uma função intestinal. Então, a presença dessas bactérias, elas são essenciais. O que acontece que muitas vezes o que a gente coloca dentro do nosso organismo, que entra dentro do nosso intestino, pode alterar essa microbiota intestinal. Até mesmo questão de emoções também pode mudar essa microbiota intestinal, esse ambiente intestinal, e também o estilo de vida. Exatamente. Por melhor que seja as suas escolhas na sua alimentação, mas se o estilo de vida não é adequado, você tem as mesmas deficiências do que uma pessoa que não se importa com nada e que trata o corpo da maneira que ele quer. Paga o mesmo preço. Então, isso é importante dizer, certo? Então, ela pode sofrer alteração na fase da adolescência, com muita influência dos alimentos industrializados e ricos em glúten, que são as farinhas brancas, e ausência de fibra na alimentação. O que acontece? Muitas vezes o adolescente, para se sentir aceito, né, num grupo, na escola, entre os seus amigos, ele tem uma dieta até correta, adequada dentro de casa, mas ele acaba aceitando, por exemplo, uma proposta não muito boa, porque ele quer viver em grupo. É uma necessidade psicoemocional da fase da adolescência saindo da criança. Então, o que acontece? Esse adolescente, ele agora está se desprendendo. Interessante? Na verdade, a gente sabe que a criança, ao nascer, nós fazemos o quê, profissionais da saúde? A gente corta o cordão umbilical. Mas existe um cordão invisível que está conectado à criança, aos pais, especialmente a mãe. E nesse período da fase infantil, entrando na fase da adolescência, a natureza diz assim, olha, se você não cortou esse cordão umbilical, preciso cortar. Porque essa pessoa agora, essa criança, adolescente, ela é um ser. E ela agora vai precisar andar sozinha. Então,
Por isso que ela tem essa necessidade de se fazer presente no mundo. Então, é natural ela buscar um grupo na qual ela se sinta bem. O grande segredo aqui para os pais é preparar esta criança adolescente agora a como conviver com um público que não seja os seus pais, que a tanto a ama e o protege. Isso é um segredo fantástico. O que eu percebo? Muitas vezes os pais, por temerem as coisas ruins que existem no mundo, começam a vetar. E em algum momento, essa criança, por sua própria natureza, ela vai fugir entre os dedos dos pais. Porque é uma necessidade social, psicossocial, ela se sentir um ser individual. Compreendido até aí? Então, é nessa fase aí de mudanças que mora o perigo, na parte emocional. Então, o que acontece? Quando os pais têm essa visão, essa dimensão, que ele está preparando uma pessoa para o mundo, que ela deve aprender a se defender do mundo, a fazer boas escolhas, a se manter firme dentro dos princípios que ela recebeu, porque os pais podem descansar. Agora é só confiar em Deus, a proteção desse adolescente. Por isso que essa influência ela pode acontecer de forma muito agressiva, a nível intestinal, com essa mudança, ou simplesmente ela vem, mas ela não gera novos hábitos. Deu para entender? Não gera novos hábitos. Ainda que ele vá, converse um pouco com o seu grupo, né? Participe ali um pouco, mas não gera um hábito. É aí que mora, muitas vezes, a questão do perigo. Muitas vezes o adolescente, por curiosidade, por se sentir, por necessidade de se sentir importante, aceito no grupo, ele experimenta as drogas. Você viu como é muito fino a linha do intestino, da questão da alimentação, junto com as questões emocionais sociais? A linha é muito fina. Então, aqui eu botei uso de drogas, uma influência direta na microbiota intestinal. Quando essa criança adolescente, esse adolescente agora, ele não foi preparado para nada disso, então ele pode fazer uso de drogas como bebida, álcool, drogas pesadas, e tudo isso vai acarretar muito pesar nessa microbiota e ela já começa sofrendo alterações gastrointestinais. Lembrando que tudo que acontece com o nosso intestino vai ser respondido aonde? Na mente. A mente é só uma resposta. A mente é só o espelho que mostra o que de fato está acontecendo. Aí vem a questão desse ambiente e começa a ficar todo distorcido, porque, por exemplo, as drogas fazem com que você fique mais aceso, acordado por mais tempo do que deveria. Aí você diz, mas meu filho não usa drogas, essa palestra talvez não seja para mim. Drogas, ela vai desde o açúcar até as drogas mais pesadas. Né? Como foi falado na primeira palestra, existe também uma dependência química ao açúcar. Então, o açúcar ele tem um efeito deletério no organismo e no intestino também. Ele consegue diminuir as bactérias boas e ele aflora as ruins, as toxinas que não são bem-vindas. Elas conseguem se multiplicar com muito mais rapidez e permanece naquele ambiente favorável a elas, porque agora tem um alimento que para elas é o mais importante, que é a questão do açúcar. Então, essa adolescente agora vai ter problemas com o sono. Primeiramente, ela pode ter, de fato, uma certa dificuldade em dormir uma noite inteira, ou simplesmente ela mesma opta em não dormir, assistir filmes tardes,
sair em grupo, ir para alguma festa, algum local, chegar tarde, dorme tarde, ou permanece muito tempo nas redes sociais em altas horas, e ela perde um elemento essencial nesta fase da adolescência, chamada melatonina. A melatonina não se compra. A melatonina, ela é produzida pelo organismo. Quando a gente cessa a luz, quando o mundo começa a se apagar. Observe os animais, normalmente, no seu ambiente, quando o sol começa a baixar, eles começam também a se recolher. E também acordam bem cedinho na madrugadinha, porque agora eles já reforçaram a sua melatonina, já estão cheios e vigorosos, e eles conseguem, de fato, ter um dia de qualidade. Então, veja como uma coisa pode puxar a outra nesta fase tão crítica que é a fase da adolescência. Uma vez conversando com uma amiga minha, eu disse, aí, como é que está teu filho? Ela disse, você não sabe, está naquela fase difícil. Eu disse, adolescência? Ela disse, não, aborrecência. Eu disse, nossa, por quê? Quando ele se vê como indivíduo, muitas vezes as ideias dele começam a não bater com a dos pais. E aí ele se coloca na postura de que agora eu não sou você. Nós estamos ligados no mesmo cordão umbilical, que eu sou um indivíduo. Tenho uma opinião, né? E esta é a minha opinião, quanto ao que você está dizendo. Veja que situação delicada se permanece. Se Jesus não estiver nesse lar, presente no coração, da mente desses pais, para lhe dar sabedoria, e no coração desse filho, mesmo sabendo, construindo a sua opinião, mas precisa ouvir também a opinião dos pais, porque sempre vai querer o melhor para ele, é quando faz toda a diferença. Então, vamos voltando na questão da negligência do sono, e aí acontece essa negligência do sono, e ela passa a não ter sono de qualidade e automaticamente não recebe no organismo a melatonina necessária para que ele se desenvolva bem em todos os aspectos. Quando eu digo em todos os aspectos, eu falo aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais também. Ausência da vitamina D. Se este adolescente, que agora está entrando na fase adulta, né, não teve aquele hábito de praticar atividade física e receber o banho de sol, ele tende a ficar mais doente, né? Porque a gente sabe, hoje o mundo está gritando, graças a Deus que está, da importância da vitamina D, né? Aumenta a imunidade, dá a disposição, a vitamina D, estando nas suas proporções ideais dentro do nosso organismo, ela, inclusive, ela enfrenta até mesmo os vírus, né? E nos imuniza dos vírus, ou se você tem um contato com esses vírus, você passa pelo vírus, mas é aquele grupo dos assintomáticos, né? Que você está bem. Então, a questão do hábito da atividade física, neste período, tende a ficar vulnerável. Observem, geralmente as crianças e adolescentes, eles normalmente conseguem copiar os pais. Mas copiar o quê? Se os pais não têm um hábito saudável, não vê os pais praticando atividade física, não vê os pais dormindo cedo, não vê os pais tomando banho de sol. A gente sabe que também tem pais que faz tudo isso direitinho, o menino ainda é diferente, mas são algumas exceções, algumas poucas exceções, né? Então, ela perde também esse peristaltismo intestinal. Outro dia, conversando com uma cliente minha, ela me disse, uma paciente minha, ela disse, olha, eu perguntei, você fez a caminhada? Ela, não. Mas algum problema? Choveu? Não, eu não gosto. Mas por que você não gosta? Nunca gostei quando criança. E já você fez com a sua mãe? Também não. Ela não estimulava você a fazer? Não, ela até concordava. E ainda ajeitava, dando aquelas cartinhas para que aquela criança não fosse para atividade física. Então, você vê como os reflexos se seguem, né? Muitas vezes de pai para filho. Então, mesmo que você não tenha sido no passado, mas se você passa a praticar, seu filho percebe. E ele tende, com um exemplo seu, a copiar. Os processos inflamatórios no corpo. Quando você tem um processo inflamatório no organismo, você também tende
a ter problemas intestinais. Por quê? Eles impedem essa produção da serotonina. E isso faz com que falte essa substância essencial dentro do cérebro. Você se torna predisposto às enfermidades, especialmente como depressão e ansiedade. Então, se você tem, por exemplo, no caso que a gente viu aqui o testemunho, né, da mãe da Leandra, eu vi que ela estava dentro de um quadro de depressão, ansiedade, uma crise enorme de ansiedade, dentro de um processo inflamatório, então eu tive que ir passo a passo. Peraí, vamos desintoxicar para desinflamar. Porque se eu não desinflamasse, eu não chegaria no intestino. Desinflamou, cheguei no intestino, agora eu tenho o resultado da mente. Veja como é uma sequência. E ainda assim, trabalhando junto com o profissional de saúde mental. Isso é essencial. Então, eu tenho uma equipe que me ajuda e eu não abro mão, porque, graças a Deus, a gente tem tido excelentes resultados. Então, esses processos inflamatórios, eles também podem interromper e alterar essa função intestinal e trazer, por consequência, problemas psicoemocionais. E realmente isso acontece. Deixa eu ver se eu passo agora para a próxima página. Processos de... Então, cardápio do detox. Vamos embora agora para o que interessa, né? Verdade, porque acho que vocês já entenderam, quando sai da adolescência entra na fase adulta, e aquele indivíduo que cresceu agora, né, é dono do seu próprio umbigo, agora ele está realmente inserido na sociedade, ele tem um emprego, né, ele está querendo ter a sua família, né, ele pode apresentar sintomas, um desses quadros de depressão ou uma crise de ansiedade. Então, uma das soluções que a gente traz aqui existem alguns caminhos que podem ser percorridos. Mas eu vou ensinar aqui passar aqui para vocês um caminho até seguro, que é você investir nos alimentos ricos em triptofano. O triptofano é uma substância essencial produzida no intestino através dos alimentos, através de todos esses processos de absorção de nutrientes, e ele é transformado, é um elemento principal de transformar em serotonina, onde é liberado no cérebro, e em grande quantidade. Então, não deixe de anotar, de aprender esse momento muito importante. Então, o seu cardápio agora vai ser montado com alimentos ricos em triptofano. Vamos lá. Então, o triptofano, assim como os outros aminoácidos essenciais importantes para a nossa saúde, ele pode ser ingerido por meio de uma dieta alimentar, em encontro com a microbiota intestinal. Então, assim, esse do melhor amigo, o melhor amigo do intestino, da microbiota intestinal, é o triptofano. Então, mesmo que você não siga, mas se você escolhe pelo menos um destes elementos para estar presente no seu cardápio diário, você já está fazendo um grande investimento. Qual é o primeiro elemento mais importante? Água. Né? O intestino precisa de muita água, como o cérebro também precisa. Observem, quando você ou eu já apresentamos algum quadro de diarreia, um dos primeiros sintomas ruins que nós podemos apresentar naquele quadro é a desidratação. Por quê? Porque o intestino precisa de muita água para se ver livre daquela invasão ou daquele processo tóxico que está acontecendo ali. Muitas vezes, quando o alimento não cai bem, né? Fica apodrecido, ou fermenta demais, forma gases, você sente dor, há uma expansão abdominal grande, a barriga cresce. Então, um dos elementos mais importantes aqui é beber água. E vocês querem um grande segredo para funcionar bem seu intestino? Beba água em jejum. Logicamente, a gente sabe que a quantidade de pessoa para pessoa tem que ser analisado dentro de um tratamento natural. Vai variar, sim. Varia de uma pessoa para outra, varia muitas vezes de um sexo para outro, e varia também da idade da pessoa, desde uma criança adolescente a uma mulher adulta. Mas é importante tomar água pura de jejum, assim que acordar. O segundo elemento mais importante aqui, que a gente traz com rico em triptofano,
Aveia. A aveia traz o equilíbrio da flora intestinal, equilíbrio. Tipo assim, se tem mais toxinas e menos microbiota, a aveia ajuda na proliferação da microbiota intestinal, das bactérias boas, e isso ajuda a diminuir as toxinas. Então, ela é essencial, muito boa. Próximo alimento que vai contribuir, que eu gosto muito de tratar dentro da proposta de um tratamento, é a banana. Então, eu deixo ali a pessoa usando banana alguns dias, né? Dependendo de cada caso, mas ela é uma excelente fonte de aminoácidos. Então, a banana, ela tem um elemento riquíssimo, que é em potássio, essencial neste momento, nesse processo de detox do intestino. Então, ela entra aí, assim, de forma abençoada. O terceiro elemento muito importante, interessante, que eu trago aqui para vocês, é o suco verde. Né? O suco verde também, ele é um auxiliador fortíssimo, suas folhas ricas em vitamina K2. Muitas vezes, alguma vez ou outra, eu faço a vitamina D, aí o meu cliente diz, eu comprei errado, eu comprei essa vitamina D. Aí mostra, 3. Aí tem lá, né, um monte de coisa, cada um, lá. Não, mas eu queria só a D. Mas o farmacêutico disse que os 3 são bons. São bons, é verdade. Mas dentro de um detox, dentro do tratamento natural, a gente trabalha só com a vitamina D. Por quê? Porque a K2 já vai estar inserida dentro da dieta dele. É proposta. Então, a gente não precisa trazer mais coisas de fora, né? Faz tudo da natureza. Então, aqui, por isso é uma forma até de me justificar, que muitas vezes eu não peço em D3, né? Eu não peço a vitamina D em D3, eu peço só a D, porque os outros elementos eles vão sendo colocados de forma naturalmente. Próximo elemento aqui interessante é o arroz integral. Ela promove essa microbiota natural. Gente, isso é fantástico. E o meu cliente, ele demora muito para liberar o arroz integral. Geralmente, eu libero no final, mais para dar um aconselhamento de manutenção do que dentro do tratamento em si. Quando eu tenho certeza que eu consegui reequilibrar essa flora intestinal. E eu vejo que as respostas emocionais do paciente, estou me sentindo melhor, com mais disposição. Chegando naquilo que a gente está tendo. Então, eu promovo mais para a sua manutenção, para que ele não perca essa flora de maneira alguma quando ele começar a andar sozinho, sem mim. E o próximo aqui são as castanhas, né? Castanha de caju, amêndoas, nozes, semente de girassol. São castanhas essenciais para promover o melhor funcionamento intestinal. E a gente propõe uma maior quantidade de triptofano e gera, consequentemente, também mais serotonina para este cérebro. Vejam que uma coisa leva a outra, porque a gente vai sempre na causa. Entendendo onde fica a causa, a gente consegue reverter uma enfermidade. Então, uma dieta bem montada pode ser suficiente para a ingestão da quantidade diária de triptofano para o bom funcionamento do intestino e do cérebro. Entretanto, em alguns casos especiais, dependendo dos hábitos e das necessidades do paciente, é interessante suplementar com um cardápio individual, analisando os exames de sangue do paciente, sempre sob a supervisão de um terapeuta natural e profissional da área de saúde. Então, o que eu estou querendo dizer? O terapeuta ele não pode fazer esse acompanhamento? Pode e deve. Mas quando você vê um caso muito profundo, como foi essa experiência do testemunho que eu falei, que eu vou precisar entrar com alguns suplementos, e isso tem a questão da dose, da escolha do suplemento, então eu realmente digo que seja realizado com um terapeuta que seja profissional da área de saúde, que saiba exatamente o que está fazendo e que tenha experiência nessa prescrição. Então, isso, de fato, é muito importante. Processos digestivos do intestino. Aqui irmãos, eu não estou dando o tratamento, são exemplos, tá? Então, vamos lá. A produção de serotonina, né, a nível intestinal é de 95%. Vejam como o intestino ele tem essa responsabilidade sagrada de produzir essa substância que nos traz o quê? Sensação de alegria, de bem-estar, de tranquilidade. Então, 80% dessas células de defesa também são produzidas lá. Lá onde? No intestino.
O cérebro se beneficia com este bom funcionamento. Veja como é importante realmente essa questão de manter uma flora intestinal funcionando. Se você faz 3 refeições, você precisa ir ao banheiro 3 vezes ao dia. Se for 4 vezes ao dia. A gente sabe que menos é mais. Quanto menos refeições você fizer, melhor ainda. Dentro do tratamento natural é completamente diferente, porque eu estou tirando o alimento normal, né, e propondo uma limpeza. Então, a limpeza vai entrar com várias esponjinhas de limpezas, né? Então, a sequência de quantidade e horários é diferente, mas ao final eu deixo ele fazendo as 3 refeições e muitas vezes sugiro para ele fazer até 2. Porque agora ele está bem e preparado organicamente para enfrentar qualquer adversidade que poderá vir à frente. Então, aqui eu deixo aqui alguns exemplos, né, de suplementação de vitamina D. A gente tem que avaliar cada caso, a sua quantidade, né? C, K2, né? Muitas vezes eu busco isso mais no alimento, manganês eu busco no alimento, ticina, coenzima Q10, preto e magnésio, vitamina do complexo B é essencial, esse aí eu suplemento mesmo com a D, nunca falta. Eu acho que se tem alguns aqui que eu nunca deixo de suplementar, é a vitamina D e o complexo B. E essa questão do complexo B, sejam minuciosos, né? Observem quem é o fabricante, de onde está vindo. Eu só trabalho com os orgânicos, né? Inclusive, o complexo de vitamina D, o complexo B que eu trabalho, ele é feito de espirulina juntamente com levedura e se mantém o complexo B. Eu tenho resultados fantásticos com esse suplemento. Então, vale a pena mesmo você investir um pouquinho mais por um produto que dê resultados excelentes. Já tive experiências do meu cliente comprar em outro local mais barato, em qualquer lugar, e a gente não teve tão bons resultados quanto a gente pode ter se a gente escolher um bom suplemento. Aí, falamos também sobre a suplementação de bactérias vivas para repor essa flora intestinal. Essa questão dessa bactéria viva, nem sempre eu utilizo, é muito difícil, muito raro. Para falar a verdade, muito raro. Em toda a minha vida, acho que eu só usei uma vez num cliente meu, e não mais, não foi necessário, porque eu tive boas respostas com a suplementação das vitaminas e minerais, né? Então, mas existe também, né? Então, existem alguns lactobacilos acidófilos, ou os lactobacilos lácticos, ou os lactobacilos aminófilos. Existem várias classificações, né, que você pode pedir para fazer a suplementação, né, nas farmácias de manipulação. Tem o Bifidus bacterius, que é os bífidos, eles são todas bactérias vivas que podem ser ministradas. E também eu gostaria de trazer para vocês algo que poucos sabem, que é da suplementação das bactérias mortas. Como assim? Sim, das bactérias mortas. Ela tem função diferente. Não para aumentar a sua flora intestinal, porque elas já estão mortas, mas elas estimulam o aumento da imunoglobulina. A imunoglobulina, ela promove imunidade, promove permeabilidade intestinal, que muitas vezes ela perde por causa da presença das toxinas, né, dos alimentos errados, a nível intestinal, e ela melhora os casos de alergia. Então, eu sempre inicio tratando o organismo, limpando o organismo, depois eu entro aí, uma sugestão, se o organismo responder bem, talvez nem precise. Mas se precisar, eu entro também com essa suplementação de bactérias mortas. Como é que faz isso, Ellen? Por exemplo, posso pegar um lactobacillus lactos, por exemplo, ou acidófilos, né? Os bacilos acidófilos. Então, pega uma cápsula daquela, escolhe um chazinho calmante, por exemplo, camomila, abre uma cápsula, e a quantidade de cápsula de uma pessoa para outra tem que ser avaliada, por isso que tem que ser acompanhada por um terapeuta profissional. Então, abre aquela cápsula, coloca dentro do chá, mistura uns minutinhos e toma. Ela não vai atuar a nível flora intestinal, mas ela vai atuar estimulando a imunidade, é como se fosse o efeito de vacina, né? Ali, olha, eu estou morta, mas eu estou aqui presente para você me identificar. E a imunidade sobe, e a permeabilidade melhora intestinal, e os casos de alergias vão sendo, resolvidos, porque a imunoglobulina está lá em cima. Não é fantástico? Deus, ele é maravilhoso, faz essa reação, inclusive muito parecida com os corticoides, né?
função dos corticoides. Mas isso, naturalmente, sem nenhum prejuízo, porque não há contraindicação. Bem, eu sei que meu tempo é pouco, eu estou correndo porque eu preciso deixar tempo para vocês fazerem as perguntas. Então, eu só fiz 4 slides. E esse último slide, eu queria falar com vocês, que é a parte mais importante de toda a nossa palestra, né? Por melhor que seja a proposta feita do terapeuta para fazer uma desintoxicação, para tratar uma crise de ansiedade, uma desbiose intestinal, uma insuficiência de enzimas digestivas que afetam o intestino, uma colite, uma diverticulite, que são enfermidades específicas a nível intestinal. Se a gente não tratar o emocional junto, em conjunto, a gente pode não ter a mesma resposta. Porque o intestino está ligado com a mente. Tudo se reflete. Tem que tratar aqui embaixo e tratar aqui. É muito importante essa criança, adolescente, este adulto, entender as suas fragilidades. Então, eu coloquei aqui 3 coisas importantes. Terapias emocionais, jejum e oração. A palavra de Deus, ela vem falado há muito tempo, dando este conselho, né, do jejum e a oração. Mas as terapias emocionais, Jesus, como eu até tinha falado na palestra anterior, ele foi o maior psicanalista do mundo, porque ele era fantástico. Às vezes eu leio a Bíblia e fico rindo. Parece o meu curso de psicanálise ali dentro, na Bíblia. Ele tratava as questões emocionais. Jesus gastou mais tempo curando do que pregando mesmo. A sua vida era uma pregação. Então, por isso que eu trago aqui esses textos importantes. Quem tem Bíblia, né, por favor, me acompanhe, né? Então, acompanhamento terapêutico psicológico, então, importantes essas noções, lidar com a mágoa, com o medo, com a raiva, com a falta de perdão, a tristeza e a insegurança emocional. E eu botei aqui a fantasiosa. Sim, as crises de ansiedades, ela consegue fantasiar sinais e sintomas, e estes sinais e sintomas passam a ser reais. E ela passa a sentir, né? Ela passa a sentir. Por quê? Porque o intestino já está fragilizado. Então, ele não consegue mandar substâncias boas para o cérebro. E o cérebro já está, distendido, né? Já está comprometido. Então, pode haver realmente ali, e cada vez mais esse cliente, ele afunda mais. Então, o acompanhamento emocional, ele é essencial nesta fase do tratamento intestinal, certo? Eu trouxe aqui 2 textos bíblicos, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Fica em 2 Coríntios 2, de 5 a 8. E Tiago 3, 2. Leiam. Sempre que você tiver uma oportunidade, leiam, porque a Bíblia responde como que é importante tratar essas questões de acompanhamento emocional. Deus deu orientação para que você conseguisse se libertar de tudo que te amarra a nível emocional, né? Todas essas emoções ruins, né? Que elas não tomem conta de você, mas que você possa ser liberto em nome de Jesus. O segundo ponto é o jejum, né? A minha proposta aqui é que ele pode ser um jejum seco, um jejum molhado, um jejum intermitente, que é aquele jejum de 6 horas apenas. Você escolher uma vez na semana, só uma vez na semana, e fazer um jejum intermitente, gente, o intestino, o estômago, a tua mente vai agradecer, porque é um momento de descanso para a mente. Então, é essencial, sim, eu coloco isso em prática na minha vida. A nossa mente, ela fica melhor, você memoriza as coisas com mais facilidade, né? Você consegue se concentrar com mais qualidade, certo? Você lembra melhor das coisas, né? E você consegue também se centrar mais na palavra de Deus quando você está em jejum. Isso que Jesus deixou como exemplo, né? Ele jejuou muitos dias. E o interessante é que o jejum dele foi seco, né? Já observaram, muita gente fica com medo, né, de fazer o jejum. Ai, meu Deus, vou ficar sem comida, só na água. Mas Jesus ficou sem água e sem comida, né?
por muitos dias e ele foi vitorioso. Então, vá praticando, não faça tudo radicalmente, vá a cada passo, né? Faça um dia na semana. Se você se sentir bem, faça duas vezes por semana. Varie, faça um molhado, comece com um molhado, né? Comece com os sucos. Depois que você estiver bem já, o organismo está adaptado. Aí você faz 6 horas seco, certo? E você vai ver e vai sentir as bênçãos do poder de Deus através desse jejum. Eu coloquei também a opção do jejum completo, que é o de 12 horas, ou de 24 horas, ou até de 48 horas. O versículo de João, capítulo 2, versículo 12, fala também de exemplo de jejum e os seus efeitos através da palavra de Deus na nossa vida. Mateus 6, 16 a 18, também fala aí um texto falando sobre o jejum. Okay? Não deixem de ler esses textos bíblicos que eu escrevi aqui como exemplo. E a terceira parte, eu coloquei aqui a comunhão com Deus através da oração. Falar com Deus é fazer com que a nossa alma, né, se conecte ao Criador. O corpo responde, né? Isso de forma muito positiva. Então, essa intimidade diária é falar com Jesus, é deitar e pedir que ele convide ele com seus anjos, estar com você na sua casa, no seu quarto, para velar. Quantas vezes não pedi colo ao meu Senhor, né? Ao meu paizinho querido. Senhor, me dá colo, estou precisando de colo. E fico ali conversando, muitas vezes durmo conversando, eu nem sei qual foi o último assunto, mas isso nos traz o quê? Comunhão com Deus, nos traz intimidade, e quando a gente precisa, a gente ora, olha, gente, é fantástico, o Senhor responde, ele está apto a responder, agora o Senhor nos ajuda a desbloquear, sair, né, desses lixos emocionais, cura as nossas cicatrizes emocionais e se reconecta, né? E reconecta ao Senhor. E Ele trata a nossa mente num lugar muito específico chamado amígdala, ali onde fica guardado todas as nossas emoções. Muitas vezes a gente sofre e assim um estado de ansiosidade e a gente não sabe por quê, né? Lá bem guardadinho no inconsciente. Muitas vezes algo aconteceu com você na infância ou na adolescência que parecia não muito importante, mas o cérebro, a amígdala, guardou, e você passa toda uma vida com essa angústia, sem saber o que foi que aconteceu, né? E Deus pode curar e tratar com este relacionamento. Logicamente, acompanhado também acompanhamento emocional, onde o profissional também faz isso, tirando do inconsciente, trazendo a consciência, e a gente consegue, né, se libertar, consegue ter a liberdade de dizer, eu estou bem, eu me sinto livre. Isso é muito importante. Então, eu coloquei também aí mais 2 textos bíblicos, né, que se relaciona a essa libertação que o Senhor Deus pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos. O pedir está relacionado ao nosso coração e pensamos, está relacionado aos nossos sentimentos. Colossenses 3, 13, e também outro verso aí, João 1, 9. Não deixem de ler esses textos. Gente, foi mais rapidinho, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço imensamente aí a todos que estão aqui presentes. Eu acho que eu tenho que voltar aqui. Isso. E estou aberta aí às perguntas e respostas daqueles que desejam. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade. No aplicativo do Zoom, nós temos uma mãozinha que você pode aí estar erguendo. Então, você pode aí colocar a mãozinha e aí a gente vai dar a ordem, tá? E vocês podem fazer pergunta aí para a professora Ellen. Antes que alguém já fale, eu já tenho aqui uma pergunta do pessoal do chat, professora.
A pergunta é da Malena. Ela tem uma dúvida, porque a água aqui da Inglaterra, ela tem muito calcário Sim. e o gosto não é muito bom. E aí ela pergunta também qual é o melhor pH de água para o nosso corpo. Bem, a alcalina, né? Eu sempre que eu estive aí na Europa, eu me lembro que quando eu estava lá no finalzinho lá da Espanha, nos Pirineus, eu fui beber água, botei no copo, e quando eu derramei a água no copo, saiu quase que bolhas. Eu disse, nossa, quanto calcário! Essa água alcalina é cara aqui. Não tem problema nenhum, você pode usar, inclusive é uma água muito boa, né? Agora, ela é menos ácida da nossa água aqui no Brasil, né, que nós encontramos, ela é mais ácida, né, mas também encontramos uma água alcalina, ou alguns equipamentos tornam também a água alcalina. O nosso corpo, ele tem um equilíbrio ácido básico, certo? E não pode ser alcalino o nosso sangue, e nem pode ser ácido. Então, sempre manter um equilíbrio entre os dois, certo? Então, quando você passa essa água alcalina no purificador, ele já diminui um pouco esse calcário, entende? Já os nossos filtros, que quase não tem, não é alcalino, né? É mais ácido. Os bons filtros, eles acrescentam um pouquinho do calcário que falta. Por quê? Porque se ocorrer um desequilíbrio nessa homeostase ácido básico, a gente pode desenvolver um problema sério no nosso organismo, que se chama acidose metabólica. E aí a gente vai ter que ir para o hospital. É muito complicado, pode até evoluir a uma parada cardiorrespiratória, por desequilíbrio desses ácidos básicos. É só usar um bom filtro que faça essa filtração de forma correta e você vai viver muito bem. Eu gostei de ter encontrado, né? Porque aqui realmente a gente não tem, a nossa água é mais ácida. Então, por exemplo, eu investi um pouco um filtro melhor na minha casa, eu já estava querendo fazer isso há muito tempo, é caro, né? Um bom filtro, né? Que faz esse equilíbrio, certo? E hoje eu tenho o de melhor qualidade. Hoje eu vejo, inclusive, as respostas orgânicas na minha mãe, né? Ela tem muitos problemas de saúde, não segue direitinho, segue mais ou menos, come o que eu faço, mas também come o que quer. Tem 75 anos, a gente tem que ter paciência. Mas, quando eu coloquei esse filtro mais adequado, ela percebeu, ela disse, olha, eu preciso de menos dores, né? Porque estava ácido demais, então já deu um equilíbriozinho. E aquilo que é básico demais também tem que estar num filtro de filtragem melhor, que traz um pouquinho mais de equilíbrio. O nosso organismo, ele chega a 7,35 no máximo, 7,30, e não pode passar mais que isso a nossa alcalinidade, nossa bomba de sódio e potássio, ela tem que girar, então tem que manter ali o equilíbrio, não pode ser nem mais nem menos. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Obrigado, professora. É interessante aqui, o pessoal costuma comprar água mineral justamente por causa do gosto e por causa também Você desse pode das... misturar. Sim, uhum. As pessoas até falam, não tome água da torneira, porque tem muito calcário, mas agora a gente sabe que é bom, né? Ajuda, na verdade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, fique à vontade. Eu só peço que se coloque a mãozinha para a gente ver se tiver mais de uma pessoa não falar ao mesmo tempo, tá? Fique à vontade. Eu posso fazer uma pergunta, que fui eu que fiz a pergunta da água, professora? Pode sim. Sim, Sou eu, a Malena. Porque é o seguinte, Malena. nós aqui, compramos muita água engarrafada. E a água que eu estava a beber, ela tinha 8,2 de pH. Bem Então, alto, né? bem alto. E às vezes eu sentia-me assim, como eu acabava de beber água, eu sentia assim um peso no estômago. Então eu deixei de beber essa água desde que o doutor Silmar falou que não é, É que não muito é bom. alto. Mas os filtros aqui eles não duram muito tempo e a gente gasta muito dinheiro em filtros, é muito caro. Outros, eles deixam um gosto estranho. Eu já tive vários filtros, eu já usei muita coisa,
mas eles deixam um sabor assim desagradável. Eu já tenho uma dificuldade muito grande em beber água no inverno, porque aqui o tempo é muito frio, né? Então só apetece beber toda hora chá ou água. Eu optei por beber água morna, por exemplo. Então, esta é uma das minhas questões. Se eu ferver a água já fica com um pH razoável para eu poder beber, por exemplo? Bem, é difícil lhe dizer em que se poderia, ou sim ou não, porque as concentrações, elas mudam. Então, você pode comprar, por exemplo, essa água que está 8,2, né? Isso é bem alta, até demais. Mas Não, você pode comprar uma outra garrafa que seja 8,5, mais alto ainda. Então, não tem como dar uma quantidade exata, entende? Mas se eu comprar uma, por exemplo, de 7 ou 6,8, por exemplo, já é bom. Aí você pode equilibrar. Você pode equilibrar, sim. Eu acho que uma sugestão muito interessante seria você equilibrar assim, comprando uma água mineral e colocando um pouco da água calcária. Um pouco. Para trazer um pouco de equilíbrio. Porque a fervura, ela diminui, mas ela não elimina tudo, não. Ainda há calcário ali. Entende? Eu acho que o equilíbrio das duas águas seria mais interessante. Eu também demorei para comprar um filtro que trazesse um pouquinho mais da água mais alcalina, porque aqui ela é muito ácida. Eu estava observando também os garrafões de água. Aqui tem garrafões, eu já encontrei de 3, extremamente ácida. E ainda não é num pote adequado, né? Vem naqueles garrafos de plástico. Eu disse, nossa, eu preciso de um filtro melhor. Então, graças a Deus, depois de tempo, porque é um investimento, né? Eu consegui comprar para elevar um pouco, e já compro um garrafão com 5, por exemplo. E eu olho, eu sei qual é a marca que tem 5, mas já não compro mais aquele de 3. Então, na verdade, são pequenos cuidados que a gente pode fazer. Diminui um pouco, mas não vai eliminar tudo, não, a fervura. Eu peço desculpa pela minha ignorância, mas é que eu não entendi muito bem. É que quando a gente não sabe, nós cometemos erros como essa parte aí da acidez da água, né? Significa que a água tem que ter mais ou menos quanto de acidez? Você me disser assim, é mais fácil para mim. O ideal para o organismo, 7,35. 7,45 para o ambiente de homeostase é perfeito. Chegou em 8, já está muito básico, né? É algo alcalinizada, né? Muito básico. Por isso que vocês têm alto, 8,3 já é alto. Então, sempre manter 7,35, 7,45 no máximo. A homeostase, realmente, o ideal acontece com 7,35. Organicamente respondendo a pergunta. Muito obrigada. De nada. Nós temos mais uma pergunta aqui. O Emanuel está perguntando se nós podemos colocar limão na água. Sim, sim, boa resposta. Torna ela mais ácida. Então, sim, inclusive, uma das coisas que eu passo para os meus pacientes, né? A Leandra fez isso também, é a água cítrica, né? Ela torna esse pH da água perfeito. Aí você diz, mas Ellen, mas vai deixar muito ácido. O limão, ele é ácido fora do organismo. Dentro do organismo, ele leva o pH, que já é ácido do suco gástrico, né? Torna básico e torna esse ambiente perfeito no seu pH. Então, eu aconselho, toma assim a sua água cítrica com limão, pela manhã em jejum, e após da sua água cítrica, você joga o quê? A água em grande volume para quem funcionar? O intestino. E você ter o quê? Uma boa saúde mental. Certíssimo. Perfeito. Obrigado. Alguém mais gostaria? Por favor, erga sua mãozinha do Zoom. Ou abra o microfone e faça a sua pergunta. Fiquem à vontade. Olha, professora,
por enquanto eu acho que ninguém. E aí você ainda tem aí alguns minutos. Tem aí mais uns 10 minutos, 15 minutos mais ou Tem menos. uma, tem uma perguntinha no chat sobre câncer. Opa, Perdão, Marina, qual a pergunta? Tem uma pergunta posso Ah, ler? tá. No Acabou de chat chegar, é isso diz mesmo. podem assim, também fazer perguntas referente à primeira palestra, porque não Isso. deu tempo. O tempo é agora. Fale agora ou cale-se para sempre. O Emanuel, mesmo que falou do limão, professor, ele pergunta como proceder tratamento de doenças degenerativas e cancro. Mas Isso a aí, nível intestinal, ele não especificou. Manuel, se você estiver presente e quiser abrir o microfone, pode perguntar, não tem problema. Fique à vontade. ou Olá, geral? professora Ellen. Oi. Sou eu, Graça. Estou aqui Oi, Graça. Tem alguém com o microfone aberto. Se vocês estiverem com dois microfones aí, com dois aparelhos ao mesmo tempo, um vai repetir o sinal do outro. Não sou eu. Esse agora passou. Agora Não, tá Ellen, bom. é porque tem algumas pessoas que não perguntam, né? Às vezes há essa dúvida e às vezes temos parentes com doenças degenerativas e cancro e eu gostava que você pudesse explicitar com relação ao tratamento natural mesmo. O que pode ser feito? Parece que é uma coisa sem cura, temos que ir realmente a quimioterapia e né, coisa drástica, mas que Deus tem o remédio natural para isso. Boa pergunta, viu, Graça? Boa pergunta. Vamos lá. O câncer, ele não acontece do acaso. Ele não é da mesma maneira como a doença degenerativa também, não. Ele, na verdade, ele vem sendo cultivado durante muito e muito tempo e, às vezes, muitos e muitos anos. Mas, para ele estar presente, ele tem que ter um ambiente adequado para que ele possa se instalar. Então, muitas vezes, o câncer ele começa a surgir na nossa vida quando nós temos um organismo agora ácido. Agora eu vou falar da questão da acidose. O que acontece? Quando eu tenho um organismo, eu coloco refrigerante, eu coloco muito doce, muito carboidrato, muita farinha branca. Então, eu estou gerando o que no meu intestino? Tóxicos, né? E como é que está essa flora intestinal? Ela está boa ou ela está baixa? Qual é uma das funções que acontece no intestino? A gente sabe que a serotonina é a grande produção, 95%, mas tem 85% de produção de células de defesa. Se nós não temos um bom ambiente intestinal, um bom ambiente orgânico, equilibrado, com essas floras, nós não conseguimos produzir a quantidade necessária de células de defesa. Porque o ambiente está sendo deprimido. Então, torna-se um ambiente orgânico mais ácido e favorável aos cancros. Qual é a proposta do tratamento natural? Trocar esse ambiente ácido, limpar a sujeira, falando assim de forma muito simples, e devolver um ambiente mais básico, onde ele possa funcionar, e aí sim, uma grande flora intestinal, muitas bactérias do bem, né? Que acontece muito quando você não segue um bom estilo de vida, ou um acompanhamento, ou um tratamento natural, você não tem essa proposta de aumentar as células de defesa e também de ter uma boa flora intestinal que funcione bem. Então, só falando a nível intestinal, já está deprimida. Então, quando a gente fala, o paciente está deprimido, não estou falando emocional ainda, estou falando deprimido porque suas defesas estão em baixa. E também pode ser alcançado, aí você diz, mas temos um outro lado. Vamos lá. Inclusive, eu sou exemplo disso. Eu cuido bem, fulano cuida bem da saúde, come saudável,
mas é uma pessoa ansiosa, mas é uma pessoa amargurada. De vez em quando, se pega muita picuinha, né? Se abala com muita facilidade. E isso aqui influencia no intestino. Vocês nunca ouviram falar de uma pessoa que passou por um problema emocional tão forte que fez constipação intestinal? Não foi nada que ela comeu. Não foi por falta de água, não foi por falta de fibra, não foi por falta de atividade física. Mas o emocional influenciou as funções intestinais. E ela faz constipação. E ela fica presa. Ou o contrário, diarreia. Se acaba na diarreia. Então, também pode ser provocada por questões emocionais. E essa instabilidade de constipação e diarreia torna o intestino o quê? Ácido. E aí é o ambiente perfeito, é o shopping center dos cânceres e das doenças degenerativas. Por isso que o acompanhamento terapêutico tem que ser junto com o emocional. Juntinhos. Lado a lado. Para que ambos não sintam influência negativa de um dos dois lados. É aquela história. Fulano, vegetariano, como é que pode ter acontecido o cancro? E ainda fora outras possibilidades que a gente sabe que existe. Predisposição familiar. Quem tem uma predisposição familiar, ela é mais vulnerável. O ambiente intestinal também é mais vulnerável. Por exemplo, na minha família, é câncer de mama. Então, a minha bisavó, segundo contava a minha avó, né? Minha bisavó morreu com uma dor forte no peito, insuportável. Ninguém sabe se foi câncer de mama ou não, porque o pai dela dizia, não vai estudar para não arranjar namorado fora, não vai para o médico para ele não bulinar. Não entregava a filha a homens nenhum. E ele que escolheu quem casava. Fez a mesma coisa com a minha avó. Minha avó não teve um bom relacionamento. Ela é uma pessoa extraordinária, uma cabeça maravilhosa para quem conheceu. Acho que Graça conheceu. Mas morreu de câncer. Não absorveu todo o sofrimento que ela passou com o marido dela. Isso influenciou a flora intestinal e as reações químicas, e ela tinha um ambiente perfeito para adquirir qualquer enfermidade. Quando havia uma predisposição, um histórico familiar, porque a gente desconfia que o que a minha bisavó teve foi câncer de mama, a minha avó também teve. Então, eu tenho que tomar cuidado. Cuidar da minha saúde e da minha cabeça. Porque eu também tenho, geneticamente, a predisposição. Na verdade, tem até uma palestra que eu falo, e também não tem que ter medo, não. Ela tem que tomar o máximo de cuidado, porque senão você vai ter câncer de mama. Calma aí. Porque, geneticamente, enquanto vivermos neste mundo, somos predispostos a qualquer doença, porque nós somos uma mistura de tudo. Né? É negro, é branco, é latino, é português, é espanhol. Nos nossos sangues circula tudo. Então, a predisposição ela pode acontecer de diversas formas. Temos que cuidar, de fato, da nossa saúde, cumprir com a nossa parte, com Deus, né? E também cuidar da nossa cabeça. Tudo que é aquilo que não agrada ao Senhor, se afaste, né? Se você vê que alguém está se comportando, eu tenho até uma palestra que não está pronta, mas eu tenho muita vontade de falar sobre pessoas tóxicas, porque ela pode influenciar a sua mente e o seu intestino. Então, quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu fui com a intenção de ajudar os meus pacientes, mas eu que fui ajudada. Então, eu comecei a identificar essas pessoas. Então, hoje, eu mantenho elas distantes. Né? Não tenho raiva, não, mas mantenho para que eu não possa ser afetada. A gente tem que entender também as nossas limitações. Ou, se ela é parente muito próximo, aprender a lidar com elas, para a gente ficar blindados, né? Todo os tóxicos emocionais que ela pode nos trazer. Eu vivo isso na minha família. Então, eu identifiquei, hoje eu sei lidar. Então, as minhas rédeas são curtas.
para que eu não possa ser afetada. Então, por isso que naquela época, quando eu adoeci da parte respiratória, só foi um gatilho, né? Porque eu já sofria, de certa forma, uma pressão em casa. Então, quando surgiu uma situação na minha vida que foi difícil de lidar, meu organismo deprimiu. Então, aí eu desenvolvi todos aqueles processos de rinite crônica, difícil, muito medicamento, muito corticoide, e eu inchada, e eu engordando, e a cabeça caiu. E aí eu fui buscar o Senhor. Olha que nessa época eu não era psicanalista, não era terapeuta, então eu passei a viver, conheci a mensagem de saúde, viver a mensagem de saúde, Jesus foi tratando de mim. Eu me lembro, nessa época, que eu não tinha constipação, eu evacuava uma vez ao dia. Uma vez só. Hoje eu faço 3, 4 vezes ao dia, todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é algo vivido. Tem um testemunho da minha paciente? Tem. Mas você pode viver para a glória de Deus. Então, os tumores, as doenças degenerativas, elas não acontecem do dia para a noite. É um resultado de muito, muito tempo, muitas vezes de negligência. Muitas vezes você corrige, mas aquele tempo de negligência ainda tem um preço. Tá? Mas dá tempo de correr atrás. Espero que tenha respondido a pergunta. Ótimo, muito obrigado, professora. Pessoal, nós temos ainda mais aí 5 minutos para que alguém queira fazer uma pergunta, porque logo em seguida nós teremos um culto às 8, então precisamos terminar e também deixar a professora descansar. Abimael, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Professora Ellen, como a gente faz para ter o seu contato? Porque você me descreveu inteira nessas duas... Foi? Inteira. Eu já tive um tumor, mas foi benigno, no seio. E, mas, segundo o médico no Brasil, é um tumor benigno, mas muito agressivo, que é o filoides, que eles falam. Eu não sei se você, pelo nome você sabe identificar. E eu sou uma pessoa... eu tenho de tudo. Eu tenho linhaça, eu tenho limão, eu tenho grãos. Ora meu intestino prende, ora ele solta. Hoje vai completar 3 dias que eu não vou no banheiro. E isso me causa um desespero, porque eu não sei o que fazer. E eu vejo minha parte emocional totalmente afetando, né? Então, eu queria saber de você como que a gente pode ter acesso a você. Agora! Como terapeuta, como, sei lá, que possa me dar uma instrução do que fazer. E eu tô de novo com um nódulo no seio, mas segundo os médicos aqui não é nada preocupante, mas eu tô preocupada, entendeu? Sim, normal, eu também ficaria. E eu tenho genética na família, a minha avó faleceu de câncer de mama, a minha mãe faleceu há 2 anos com problema no intestino, então, assim, é muito preocupante para mim, eu preciso cuidar desse lado. O seu temperamento? Eu sou uma pessoa calma, mas um pouco, ao mesmo tempo, eu sou, assim, muito preocupada. Eu já trabalhei muito, penso muito. Gente, é porque não dá tempo, mas tem muita coisa para ter falado aqui. Eu nem falei de temperamentos. Eu amo falar sobre esse assunto. Vou colocar o vídeo para você me ver. É muito importante essa questão do temperamento. Por quê? Existem alguns temperamentos que são mais acessíveis ao desenvolvimento de tumores do que outros. Interessante, porque é uma postura emocional, entende? Então, oi, moça linda! Então, a questão do temperamento, ele pode influenciar, sim, mas ele não é determinante, obrigada, tá? Mas ele pode... agradece, que ela falou que você... Obrigada. Então, a gente primeiro vai ter que fazer o acompanhamento emocional, tem que fazer o detox, né? Fazer um trabalho aí, geralmente fica um bom tempo comigo, no mínimo 3 meses, no máximo 6 meses, fazendo acompanhamento. Eu ensino semanalmente a dieta, né, Leandra? Semanalmente eu vou dando, depois que eu sinto que já está um pouco melhor, eu vou dando 15 dias, aí no nível que eu
próximo da alta, eu já vou dando um mês, mas os primeiros passos é como uma criança. Então, a gente precisa dar passo a passo com ela, dando os passinhos, e quando você percebe que a criancinha já está equilibrada, já começa a andar, e você já vai soltando um pouquinho. Então, assim, esse seria realmente os passos para o acompanhamento. Eu teria que acompanhar da parte emocional, física, né, como terapeuta, e assim, ultimamente eu não tenho até pegado esses casos juntos, foram poucos que eu peguei. A Leandra já era minha cliente da parte emocional, eu trabalhava com ela só como psicanalista. Quando ela concluiu, que ela ficou melhor, ela teve uma baixa. E quando ela teve uma baixa, ela veio para mim. Tanto que como eu já conhecia, veja como é interessante, ela não fazia nenhum tratamento meu, nada. Mas eu já conhecia o comportamento mental dela. Eu não precisei ficar 3 meses com ela, como foi o terapeuta anterior. Um mês. Porque eu conhecia o quê? A mente dela, você já sabia. Temperamento, o que ela ia pensar, mais ou menos. Por quê? Porque aquele acompanhamento emocional que eu fiz com ela me desenhou toda a estrutura emocional dela. Eu disse, então eu já sei como é que eu vou fazer com o intestino dela. Então, foi fácil. E glória a Deus, né? Em um mês Passa ela o seu tá contato para nós. Só agora. Mais 55, Brasil. Anotem, como dizem os meus alunos. Anotem. Mais 55. 81, é o código de Pernambuco. Eu moro numa praia belíssima. Que delícia. Mais 55. 999 39. 999. 0505. Sim. 24 01. 01. Esse é o meu telefone. 05 24 01. Ok. Quem tiver o desejo e quiser ser acompanhado ou fazer um tratamento comigo, estou à disposição. Como eu falei, ultimamente eu pego poucos clientes para fazer as duas coisas, né? Às vezes eu fico só como terapeuta e peço ajuda, eu tenho uma equipe, né? Psicanalistas, terapeutas que trabalham comigo, estão extremamente alinhadas comigo, né? Com os meus pacientes. Eu não gosto que vá para outros, porque eu não sei, não me dão feedback. Então, como essas já estão alinhadas comigo, então faz com elas também, a gente juntinho, e aí a gente consegue caminhar sozinha. Vai ser um prazer cuidar dessa moça linda. Obrigada. Beijão. Beijo. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, irmãos, por participarem. Nós agora teremos uma mensagem musical e logo em seguida, Terezinha aí para falar. Tem mais alguma pergunta? Olá, tudo bem? Boa noite. Sou José. Gostaria de fazer uma pergunta. Temos uns adolescentes que saem muita espinha assim, no rosto. Assim. Sim. Gostaria de saber o que a gente pode fazer para acabar com esse tipo de... Que tipo de alimento assim, que eles podem comer, tomar, assim, para acabar com esse tipo de coisa. Obrigado. Vamos lá. Nada. Acabar, a gente não sabe se vai acabar enquanto tiver o período da adolescência. Mas dá para amenizar. Olha só, exatamente nesse período da adolescência em que ocorrem muitas alterações hormonais. Na verdade, as espinhas, elas acontecem por alteração hormonal, seja para homem quanto para mulheres. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, que as mulheres vão entender. Quando a gente está próximo da menstruação, ocorrem alguns fenômenos no nosso corpo, e é hormonal, quando ele está se preparando para produzir o óvulo, certo? E essa carga hormonal é tão grande, né, tão fora da normalidade, que ela se expande para outros locais, um deles é a pele. Então, algumas mulheres sentem os seios doloridos, outras sentem essa região pélvica dolorida, já começam a sentir a questão emocional, já mexe com os hormônios, né? Aí já fica não muito paciente, né? Não tolera muita coisa, ou fica muito briguenta, ou deprime, fica muito chorosa, né?
Ou nesse período também acontece, sai algumas espinhas, por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver. Estou próximo ao meu período de menstruação. Então, é um evento hormonal normal no adolescente, porque ele está saindo da fase infantil para a fase adulta. Aí vem os pelos pubianos, os pelos no rosto dos homens, nas axilas, as mulheres tomam formato no corpo. Então, pode acontecer realmente, isso é natural. O que chama muita atenção é o exagero. O exagero ele vem exatamente quando há negligência no estilo de vida. Então, um adolescente que não tem esses cuidados com seu estilo de vida e com a cabeça, né, e que o ambiente familiar não esteja adequado, que ele esteja tranquilo, isso pode ser mais exacerbado. Então, tem como a gente melhorar. E um dos pontos mais importantes para dar um pouquinho de equilíbrio a nível hormonal é fazer o intestino funcionar bem para responder na mente também bem. Não é interessante? O intestino é muito metido. Todo cantinho do problema está lá. Olha, eu também estou, também respondo. Então, manter o intestino funcionando bem, com hábitos saudáveis, bebendo água, comendo muitos alimentos ricos em fibras, frutas, legumes, e, se possível, cru, vai trazer um bom benefício. Agora, se for uma questão de muita acne, né? E o adolescente tem a questão da vaidade, se for um menino, ele quer chamar a atenção de uma menina, se for uma menina, ela está vaidosa, ela está se descobrindo. Então, isso realmente pode trazer até uma baixa emocional. Isso mexe. E, dependendo do temperamento dela, vai mexer mais ainda. Ela pode entrar em depressão. Porque o organismo está favorável e ela não está se aceitando. Por um detalhe. Então, eu aconselho que, se for algo realmente exacerbado, entre em contato comigo, vamos fazer um acompanhamento. Não precisa nem ficar muitos dias, dependendo de cada caso, né? Que a gente nunca sabe. Mas faz um acompanhamento, faz um tratamento natural, para diminuir um pouquinho. Eu vou contar aqui uma experiência rápida. Eu estava em Salvador, a trabalho, para dar aulas lá para os nossos alunos, e eu estava na igreja, uma igreja grande, bonita, sabe? Lá, adorando ao Senhor, e tinha uma moça do meu lado. Mas ela tinha tanta espinha, sabe? Uma maior que a outra. Você via que ela era bonitinha, mas ela colocava o cabelinho assim, sabe? Assim, para cobrir os excessos que tinha daquele lado. Eu disse, nossa, aquilo ali. Aí eu pensei, né? Eu queria tanto ajudar essa moça. E eu não conhecia ela. Aí marcaram um evento lá para os jovens se encontrarem. Eu disse, opa, sou jovem, estou dentro. Aí eu fui. E quem eu encontrei? A moça do rosto cheio de espinhas, e muitas cicatrizes de espinhas, né, do passado. Aí eu disse, é minha hora. Aí eu encostei, oi, tudo bom? Fui falando com ela, e ela foi, eu falei para ela, que estava lá a trabalho, ela trabalha em quê? Eu disse, opa, tá chegando onde eu quero. Eu disse, eu sou terapeuta natural, trato naturalmente. Ah, e você tem alguma coisa para as espinhas? Era o que eu queria. Eu disse, olha, acho que eu posso te ajudar. Eu disse, olha, mas tem que fazer um tratamento comigo, né? Aí ela me falou que ela morava em um lugar, ela era muito pobre, que morava num lugar até perigoso, que ela frequentava ali a igreja. Aí eu entendi todo o contexto dela, né? Eu disse, faz o seguinte, eu vou lhe dar uma orientação só de uma semana. Em uma semana, se você melhorar, você manda para mim que melhorou, faz uma foto antes e depois. Mas se você melhorar, você vai entender que também está voltada, e ela já tinha ido para vários médicos do SUS, e já tomou um monte de medicamentos, né? Inclusive um deles perigoso, né? Saúde. Aí eu falei, vou te dar uma orientação só de 7 dias. Se você perceber que você ficou melhor, você me promete que você vai cuidar da sua saúde a partir daí? Eu prometo. Agora, se nesse período de 7 dias você não melhorar, nem precisa me ligar. Porque aí você realmente vai ter que procurar
voltar a procurar um médico, porque talvez não esteja ligado à parte do estilo de vida, mas pode ser o emocional. E eu não estava mentindo, né? Ou um outro. Aí, ela tirou a foto, mandou para mim, né? E ela seguiu. Gente, ela me mandou uma cartinha tão linda. Mostrou o rosto com 3 dias e depois com 7 dias. Ela disse, você é o anjo que Deus mandou, porque eu pedia muito a Deus limpar o meu rosto. Ele não está totalmente limpo. Ele melhorou uns 50%, 60%. Mas foi suficiente para entender que eu tinha que mudar meu estilo de vida. Pergunto, o que um terapeuta mais ganha aí? Não tem preço isso. Então, eu disse, olha, siga as orientações, já sabe que o caminho é esse, e vai melhorar. E foi isso. Então, é sempre bom você ter um acompanhamento, né? Mas esse compromisso que o adolescente precisa entender com Deus, que andar a mensagem de saúde, viver a mensagem de saúde, é entender que esse templo não me pertence. Não é meu, a gente toma posse, faz do que quer. Gente, eu não posso dizer, mas chega a ser um pecado, porque não é meu, é de Deus. Eu tenho que cuidar bem desse templo. E ela entendeu. Simples palavras, não precisei, ela não me atrapalhou, porque foi um prazer, e ela entendeu, ela também não precisou gastar nada comigo, nada. Ela entendeu que era cuidar do corpo, porque fazia parte do tempo do Espírito Santo. É só isso. E essa fase da adolescente, gente, as luzes chamam muita atenção. O mundo chama muita atenção. Eu entendo tudo isso. Porque a gente também já foi, eu já fui adolescente. Mas, graças a Deus, eu tive uma mãe que orava, que ora até hoje, velhinha. Ela faz a lição da escola sabatina, ela acompanha na Novo Tempo. A minha memória, como criança, e olha que eu fui criada sem pai, eu e minha irmã. A minha memória é de ver minha mãe orando. Nós fazíamos o culto, quando crianças, todos os dias. E hoje eu sinto saudade dessa época, que agora eu sou adulta, né? Mas quantos pais deixam também de estar com seus filhos no culto diário? Né? Então, minha mãe dia tem uma diversidade, tem problemas emocionais, consequência disso, né? Mas essa imagem que ficou na minha mente quando criança, minha e da minha irmã, e das minhas primas, que praticamente foram criadas por mim, por minha irmã, ficou muito forte. E refletiram na gente. Então, eu faço o Ministério de Saúde, minha irmã tem um Ministério de Música forte, a minha prima mais nova tem um Ministério de Comportagem forte, e a minha prima mais velha, que viveu esse ambiente, é esposa de um pastor e tem um Ministério da Mulher forte. Todos nós, na nossa casa, nós servimos ao Senhor. Isso faz toda a diferença, irmão. Espero ter respondido a pergunta. Uma outra pergunta curtinha, assim. Desculpa. Eu tenho um adolescente também, assim, eu tenho um rapazinho que ele sai, assim, muitas verrugas no rosto, assim, no pescoço, assim, e algumas pessoas dizem que é insulina alta, assim, será que é isso verdade? Sim, existe uma mancha nessa área do pescoço, Sim, ela acontece negra, assim, também debaixo das axilas, entre a virilha, né? Também, seguro. São os negrines. Quando você tem os níveis de insulina alta, é um dos sinais. E essa pessoa pode, sim, chegar a ser um candidato a diabetes. Isso é verdade. Né? Certo? Mas as verrugas, não. Já é outro problema de pele, né? Na verdade, eu teria que ver, dar uma olhada, né? Porque pode ser até mesmo geneticamente, porque o avô teve, a mãe teve, o pai teve. A gente tem que analisar. Agora, essas manchas negrines, né? Isso realmente pode ser uma indicação de hiperglicemia. O índice glicêmico, ele se permanece alto, né?
E essas manchas, elas são bem características. Uhum. Eu me lembro que no curso, né, eu peço para os alunos um olhar a nuca do outro, as axilas, o restante não, só quando eu estiver em casa. Mas é bem característico, sim. Pode ser uma indicação, né, de manchas negrines, de fato. Bem nas dobrinhas do pescoço fica aquelas manchas escurecidas. Sim, é verdade. O E índice como glicêmico, podemos entrar em contato com você? o mesmo telefone, mais 5581-999-05-2401. Eu postei o número dela no chat aqui do Zoom, tá? Está no chat. Ok, obrigado. Obrigado. Tem um curso muito bom, tá? Que é o Instrutor de Detox Frugívoro, que é excelente para vocês também aprenderem a ter uma boa qualidade de vida, ensina muitos sucos, muitas limpezas, é bem interessante também. Família. Né, Terezinha? A Terezinha foi nossa aluna. É nossa aluna. Se não tiver mais nenhuma pergunta, muito obrigada a todos pela paciência de estar aqui. Me desculpe se eu não respondi, talvez, de forma adequada, se eu não acabei respondendo todas as perguntas, mas se quiser pode mandar para o meu WhatsApp, eu posso responder por áudio. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar de mim, estou aqui, vossa serva do Senhor. Sempre convido a todos, sempre finalizo dizendo, olha, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Essa máquina ela funciona e ela tem um grau de instrução. Essas instruções Deus deixou na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Lá, toda a faculdade de nutrição está ali contida de forma muito resumida e muito sábia. Aí o Senhor ampliar esse conhecimento. Aí ele deixou 2 livros de saúde, né? Conselho sobre regime alimentar, sabe que é um livro fantástico, e a ciência do bom viver. Mas existe uma outra faculdade que também me ensinou muito. Um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Gente, como esse livro mexeu comigo. E eu tenho certeza que pode mexer com você, com a sua vida, né? E essa comunhão com Jesus, conhecer esse homem curador, transformador, que salva, faz toda a diferença. Então, essa é a minha última mensagem que eu deixo para todos vocês. E muito obrigada.